Oi, Júlia, Otávio, mais uma vez bom dia para vocês. Inclusive o depoente Ayrton Cascavel, ele chegou agora há pouco aqui à CPI, até meio que escondeu o rosto ali das câmeras e acabou de ir lá para a sala do depoimento. Agora é o seguinte, os advogados dele chegaram a recorrer ao STF na tentativa que o empresário escapasse desse depoimento de hoje, mas o ministro do STF, Gilmar Mendes, negou esse pedido, mas deu a ele o direito de exercer o silêncio em questões que possam incriminá-lo. Os advogados haviam argumentado ali que não estava claro se ele estaria vindo como testemunha ou como investigado, mas que possivelmente viraria alvo da CPI. Como você comentava, Júlia, o Ayrton Cascavel, sem nenhum cargo, frequentava o Ministério da Saúde. Segundo as informações preliminares da CPI até então, participava de reuniões importantíssimas ali com o ministro Pazuello, discutindo, por exemplo, compra de respiradores, participava de reuniões com secretários estaduais de saúde e prefeitos. Isso até chamou a atenção da Procuradoria aqui do Distrito Federal, que apontou que ele pudesse estar cometendo um crime de usurpação da função pública. E a Procuradoria pediu à Polícia Federal que abrisse um inquérito. A Polícia Federal abriu esse inquérito e passou a investigar esse possível crime aí do empresário. Aqui no nosso esquenta da CPI, a gente convidou hoje o senador Humberto Costa, do PT, que atendeu gentilmente ao nosso convite. Obrigado, senador. Bom dia para o senhor. Primeira pergunta, ele tinha uma relação muito importante ali no Ministério da Saúde, mesmo sem nenhum cargo, segundo o que mostram as investigações preliminares. O empresário Ayrton Cascavel, ele poderia estar participando até dessas negociações de vacinas? Sim, com toda certeza, não é? Porque ele era considerado praticamente o ministro de fato, né? Por alguns era chamado o número 2, era quem fazia todo o interrelacionamento entre o Ministério da Saúde e prefeitos e governadores, até porque ele já exerceu alguns cargos políticos, inclusive eleitorais, e era uma espécie de faz-tudo dentro do Ministério. Durante praticamente 6 meses exerceu esse papel sem um cargo definido, portanto ele certamente será enquadrado pela CPI como alguém que usurpou a função pública. Isso é um crime previsto no Código Penal e, com toda certeza, ele participou de várias negociações antes e depois de ser formalmente admitido como funcionário do Ministério, e ele vai, com toda certeza, ter que nos responder confirmando ou negando tudo aquilo que nós apuramos até agora, especialmente nos depoimentos do senhor Elcio Franco e do ex-ministro Pazuello. Senador, a Procuradoria do DF tem documentos, prints ali, que mostram que ele tinha essa relação ali como número 2 do Ministério da Saúde. A CPI já tem esses documentos, até para caso ele negue essa questão, poder contrapor a tese dele? Sim, na verdade, além de ser um fato notório, esse de que ele exerceu ilegalmente uma função pública, existem documentos comprobatórios, existem inclusive fotos de pessoas que foram atendidas por ele, a presença dele em reuniões. Então, me parece que é uma coisa muito bem documentada. E o caso dele é muito semelhante ao do senhor Wizard, que durante um mês esteve lá no Ministério da Saúde sem uma ocupação formal de uma posição, chegou a ser responsável, inclusive, por aquela tentativa, de mudança dos critérios de divulgação do número de pessoas que contraíram a Covid e que morreram. Então, eu creio que nesse aspecto aí não há nenhuma dúvida e ele deve sim ser indiciado pela CPI por usurpação de função pública. Senador, bom dia. É a Júlia do Aguibe, aqui de São Paulo. Bom dia, senador. Júlia. O senhor está atuando também numa outra frente sobre as fake news, né? A investigação sobre se recurso público foi usado para disseminar informação no que diz respeito à pandemia. E tem uma discussão importante para além da CPI da Covid, que é a inclusão do presidente agora na investigação sobre fake news no STF. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho se isso influencia de alguma maneira os trabalhos da comissão.
Claro, na verdade, nós já tínhamos no nosso radar a inclusão do presidente da República dentro da nossa avaliação quanto aos crimes que ele possa ter cometido, especialmente aqueles de saúde pública, não é? Contra a saúde pública, a disseminação de pandemia, o apregoar de tratamentos mágicos para a resolução do problema. Então, com toda certeza, ele já seria indiciado pela prática ilegal da medicina e também pelo charlatanismo. Isso com certeza. Além de ter espalhado a epidemia, isso é crime previsto na nossa legislação. Com essa colocação do Supremo Tribunal Federal, isso se reforça. E nós vamos trabalhar especialmente essa condição de ele ter funcionado como uma espécie de garoto propaganda, né, de medicamentos que não têm nenhuma utilidade contra a Covid-19 e que ele estimulou fortemente a sua utilização. Não tenha dúvida de que essa decisão do Supremo reforça os nossos argumentos para indiciá-lo por esses crimes contra a saúde pública. Senador Otávio Guedes, aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Entrevistamos agora há pouco o Mandetta. Bom dia, Otávio. E o Mandetta, ele fala uma coisa interessante, ou seja, a Covaxin é muito mais, digamos assim, grave por conta de toda a documentação do que esse núcleo cômico do Coxinha, que tem reverendo, cabo da PM, essa turma aí. É engraçado, mas o outro é mais grave. E a informação que se tem é que o Cascavel iria para a Índia para fazer ali uma missão de ver, de agilizar com a Precisa Covaxin, mas o Elcio Franco não gostava dele, não deixou ele ir. A CPI já foi além do Barros, porque assim, a versão que está é que o Barros é que era o cara da Covaxin. Mas não tinha gente acima do Barros e dentro do Palácio operando para a Precisa? Eu acredito que sim, e os rumores são muito fortes, né? Eu concordo com você que esse tema da Davatt, de certa forma, já se esgotou inteiramente. Esse da Covaxin é importante porque, apesar de não ter se consumado, né, esse crime da aquisição de vacinas por preços extremamente elevados e resultado da utilização de tráfico de influência, há, sem dúvida, uma visão da nossa parte de que interesses maiores, tanto empresariais quanto políticos, né, facilitaram a vida dessa empresa. Eu tenho repetido várias vezes que essa é uma empresa que, apesar de não ter sido declarada inidônea do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, ela era inidônea, porque ela pertence 99,9% a uma empresa que já aplicou um grande golpe no Ministério da Saúde, com a venda daqueles 20 milhões em medicamentos de alto custo que não foram entregues e que foram pagos antecipadamente pelo Ministério da Saúde. Nós estamos justamente nessa pista, queremos saber quem é que de dentro ou do entorno do Palácio do Planalto estimularam, não é, essa empresa a se tornar essa intermediária. Até porque dificilmente na Índia haveria uma reputação dessa empresa que justificasse a Bharat Biotech aceitá-la como intermediária para essa comercialização de vacinas. Senador Humberto Costa, muito obrigado pela gentileza de participar aqui do Em Ponto, nesse esquenta da CPI. Um bom trabalho para o senhor no depoimento agora. O senador explicando aqui para a gente que hoje o empresário Ayrton Cascavel terá um depoimento importante, porque terá que explicar como que ainda sem função pública alguma tinha tanto acesso ao Ministério da Saúde, participava de tantas reuniões importantes e pode, segundo o senador, ter até participação ali na negociação da compra de vacinas. Para ficar claro, ele tinha essa atuação, segundo as investigações aqui da CPI, antes de ter cargo, aí quando isso veio à tona, ele passou a ter um cargo no Ministério da Saúde de assessor especial do então ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello. Hoje tentou escapar do depoimento, mas o pedido ao STF foi negado pelo ministro Gilmar Mendes. Ele já chegou e deve começar a depor daqui a pouco aqui na CPI. Júlia e Otávio. Legal, Wellington, ótimo. Obrigada por essas informações todas. Senador, obrigado pela sua presença também aqui com a gente. Até a próxima. Obrigado, Júlia.